Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Já é a segunda semana de aula presencial, né? Que bom que vocês estão vendo seus amigos aí, né? Bom, o assunto dessa semana que eu coloquei para vocês, e também seguindo o nosso livro, é sobre imitação, né? E imitação é uma coisa que a gente faz desde criança. Uma criança, para aprender a falar, ela vai imitando os adultos ou mesmo uma criança maior do lado dela para ela aprender a falar, né? Então, a imitação é um processo de aprendizagem para muita coisa. Então, nós imitamos nós mesmos, os seres humanos imitam seres humanos. Também tem a imitação onde o ser humano imita a natureza. Por exemplo, para inventarem o helicóptero, muitos cientistas ficaram vendo como é que as folhas caem das árvores, que elas vão girando, girando para cair das árvores, por exemplo. Tem algum tipo de folha e de semente que faz isso. Esse é um exemplo que eu estou dando. Aí os cientistas começaram a pensar, nossa, que estranho, isso gira. E o fato de girar faz ele cair mais devagar. E aí vai indo. Tem uma história até do Isaac Newton, que é um cientista, que um dia ele estava sentado embaixo de uma árvore, aí uma maçã, pum, caiu na cabeça dele. E aí ele começou a pensar sobre a maçã, tal, por que ela tinha caído. E aí ele desenvolveu uma teoria e que explicava a força da gravidade da Terra, que é o que todos nós, a gente sofre essa força da gravidade da Terra. Então os cientistas descobrem muita coisa observando a natureza, tá? Então a gente observa e depois a gente imita, no caso de ser humano para ser humano. No caso de cientistas para a natureza, eles observam e às vezes eles não imitam, mas eles imitam a maneira de fazer. Então, por exemplo, imita a maneira dessa folha cair, mas faz o quê? Inventa um helicóptero. Então, a gente observa, às vezes não para imitar totalmente, mas para a gente aprender. É sempre para aprender. E também tem um caso de imitação na própria natureza, quando a natureza imita a natureza. Tipo assim, uma espécie de borboleta imita a outra espécie de borboleta para sobrevivência. No caso da natureza, é sempre para sobrevivência. Então, por exemplo, um camaleão, ele fica da cor do ambiente que ele está para os predadores que iriam comê-lo, para eles não conseguirem descobrir onde o camaleão está. Então, na natureza tem esses fenômenos de imitação, que na verdade se chama mimetismo, que é tudo para uma questão de sobrevivência. Eu vou mostrar para vocês umas fotos agora desse mimetismo da natureza. Vamos ver. Ah, não. Antes disso, eu vou mostrar a lição de vocês, né? A lição é sobre isso. Então, rapidinho eu vou mostrar a lição. A lição está escrito imitação. E aí, o que eu falo aqui para vocês? Que a imitação vem da observação, que a gente tem que observar. E aí a gente observa por onde? Pelos nossos olhos, mas também pelos ouvidos. A gente observa por todos os nossos sentidos. Pelo nariz, pelo cheiro, pela boca, pelo gosto. Então a gente vai observando por todos esses sentidos e dessa maneira a gente vai aprendendo as coisas, né? E a arte se usa muito dessa questão da observação.
os artistas para poder encenar uma peça, no caso aqui, ou para fazer uma pintura. Eles fazem muita observação da natureza. Então eu falo disso aqui também. E aí eu falo desse mimetismo da própria natureza. E eu vou falando aqui, mostrando, inclusive, a lição para vocês fazerem, que eu não vou falar aqui. Então, essa é a lição que está na plataforma e que eu coloquei nos grupos para vocês, tá? Eu acho que para vocês é facílimo. Mas para a gente não repetir isso, porque isso vocês vão fazer em casa, eu vou passar um vídeo para vocês sobre isso. Um minuto que eu vou procurar esse vídeo. Olha aqui esse daqui, esse lagarto aqui, como ele está disfarçado quando a gente olha nas folhas, né? Então, é isso que é o mimetismo. Agora eu vou colocar o vídeo sobre isso. E isso tá na lição de vocês, tá? Vocês estão vendo esse desenho aqui? Ó, ele é uma árvore, mas ao mesmo tempo parece que tem uma pessoa dentro da árvore. Essa pessoa tá camuflada aí dentro da árvore, não tá? Então é isso que eu quero. Vocês vão fazer um desenho que tenha algo camuflado nesse desenho, tá bom? Algo escondido. Entenderam? Então essa é a proposta de hoje, que é a proposta da lição. Só que tem algumas coisas lá na lição que vocês ainda vai faltar para vocês fazerem em casa, que é olhar algumas fotos e reconhecer alguns bichos que estão escondidos, tá? Mas eu tinha pedido na lição esse desenho camuflado e tinha pedido para vocês reconhecerem bichos escondidos que estavam com mimetismo com o ambiente. Então, vocês façam as fotografias em casa, mas o desenho façam aí na escola, tá? Então, tchau, até a próxima aula. Beijo.